paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero nesta tarde meditar numa passagem bíblica onde sucedeu uma tragédia devido ao estado de espírito descontente que se encontrava um povo. Em primeiro lugar, quero fazer uma oração para nós então lembrar dos passados de nossa vida, do passado também de um povo que nos deixou exemplos importantes para a nossa vida hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui com a Tua Palavra nas mãos, Teus escritos, a história de um povo, e por meio deste povo, Deus, conhecemos as Tuas mãos, Teu amor, Tua misericórdia. Conhecemos também a Tua justiça e a Tua vontade. Que o Senhor possa nos arrebatar, meu Deus, para dentro, Senhor, dessa história. Que, ó Deus, esta meditação, este estudo, esta reflexão, Senhor, venha ser útil, Senhor, para a nossa vida, não só hoje, mas para o futuro. Pois no passado, Deus, é para nós um espelho. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que toda palavra aqui, meu Deus, seja direcionada pelo Teu Espírito. Seja, meu Deus, inspirada. E que nada venha a ser, ó Deus, de nossa mente, mas tão somente revelado pela Tua Palavra. Que essa história venha estar viva, Senhor, nesse momento, em nossa vida e de todos aqueles que ouvem. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Se faça Tua vontade neste momento. Amém. Como estava dizendo, temos diante de nós um espelho. Temos diante de nós uma direção a ser tomada. E essa direção, ela nos é revelada, ela nos é instruída por meio dessa direção. E esse livro, ele nos arrebata aos milênios atrás, uma história muito conhecida do mundo, desde 3.000 anos atrás, mais ou menos. E hoje ela é para nós um exemplo, que por meio dela nós conhecemos a Deus, nós conhecemos quem nós servimos, e isso nos faz aprumar na vida, aprumar no nosso caminhar. Isso é para nós um conselho, isso é para nós uma demonstração do poder de Deus, de Sua vontade e do Seu querer. Se nós andarmos segundo os preceitos do Senhor, nós estaremos então diante dele em toda a nossa vida. E a nossa caminhada vai ser uma caminhada de bênção, de prosperidade e de caminho encurtado, diferente do caminho em que um povo foi levantado pelo Senhor para que o nome de Deus fosse engrandecido na terra por meio desse povo. Trilhou pelo deserto por 40 anos, pois tiveram seus caminhos
alongados por causa da desobediência, por causa das suas murmurações, das suas impaciências, pois eles mesmos foram culpados de ter passado tantos problemas e de tantos pereceram durante esta caminhada. Eu quero ler no livro de Números, no capítulo 21, um fato que sucedeu, infelizmente, que trouxe dores e tragédia para esse povo nessa época. Se encontra em Números capítulo 21, quando Deus ali, Ele envia no meio desse povo um mal. E por meio desse texto, nós vamos saber que mal é esse, mas que também Deus enviou também a bênção, o livramento e a misericórdia também. Porque Deus, quando Ele julga, Ele leva ali a sentença, mas Ele tem também a misericórdia, Ele tem também o seu amor, a sua paciência e a sua justiça para oferecer ao povo como livramento, como salvação, como prova do seu outro lado, do outro lado de sua divindade, que além de ser a justiça para o mal, mas também tem a justiça para o bem. Justiça é justiça, é aquilo que é justo, e esse Deus é justo. Então vamos ler aqui, Números capítulo 21, nos diz: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras ou venenosas, que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havíamos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar ou olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Vejam que situação momentânea se fazia ali neste cenário pleno deserto. Alguns anos no Egito, 400 anos, e o povo ali tão alimentado, com promessas de ir para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra que já era vista e conhecida pelos hebreus, uma terra produtiva, que dava muitos frutos, uma terra que tinha muita água, uma terra de bom viveres, era a terra de Canaã, a qual o Senhor tinha prometido a Abraão, mas ainda não era o tempo de chegar. Existem tantos
tantos pontos interessantes que podíamos abordar nessa história desse povo. Muitas histórias contidas dentro de uma história grande, mas nós vamos falar somente desse momento, porque Jacó entra no Egito com sua família, morando num lugar bom, na melhor parte ali do Egito, foram abençoados pelo Senhor. Esse é o projeto de Deus, e ali o povo cresce, e quando o povo cresce, está formado o exército de Deus, preparado para o dia em que eles iriam tomar a terra prometida que o Senhor deu. O exército já estava ali pronto, precisava que Deus agora criasse a situação, porque Deus tem os seus métodos, e Ele cria a situação para que o seu objetivo seja ali realizado. E esse povo saiu do Egito, resumindo, porque eu quero chegar nesse ponto, e atravessou o Mar Vermelho, recebeu os livramentos de Deus. Deus manda ali alimento, Deus faz aquele povo estar em boas condições na caminhada. O povo murmura que não tinha água, mas será que não tinha medo? Ou o povo era aquele povo que queria uma vida de conforto em pleno deserto, talvez murmurando, mesmo sem ter ali a necessidade realmente, porque Deus provia todas as coisas ali. Tanto é que o calor não os abrasava, tanto é que o frio da noite não os incomodava, tanto é que seus pés não inchavam, tanto é que sua roupa não envelhecia. Será que faltou água mesmo? Será que o povo queria bastante em excesso? Será que o povo não estava mal acostumado no Egito, que chega ali, queria que fosse igual ao Egito, mas não, Deus tinha um percurso para ele de pouco tempo, ainda que as coisas fossem um pouco escassas, mas era por pouco tempo. Esse povo, o tempo que ele estava ali no deserto, já era para estar já na terra prometida há anos, já era para ser alcançada a promessa de Deus, mas só não alcançaram, porque eram tão murmuradores, que Deus viu que eles não tinham o merecimento de entrar em Canaã, desfrutar da promessa de Deus. E ali então Deus começa a peneirar. Vai entrar agora então só aqueles que eu achar que devem. Essa história nos remete para os tempos do milênio. Os tempos do milênio também, vai ser ali alcançado. Os moradores desse milênio serão pessoas peneiradas que vão entrar no milênio. Por milênio é lugar de bênção. As pessoas que adentraram o milênio são pessoas escolhidas por Deus para começar a desfrutar de uma terra de descanso, de um ano de descanso, de 1000 anos de descanso. Como você fala isso? Porque a Bíblia nos prova. A prova dela é que terças, 2 partes da humanidade será extirpada, morrerá. Muitos morrerão na grande tribulação, e aqueles que ficarem serão os escolhidos de Deus para começar uma nova geração, aonde Cristo reinará. Os que entrarem no milênio serão pessoas preparadas por Deus, serão pessoas marcadas por Deus. Não vai entrar murmurador não no milênio, não vai entrar quem adora outros deuses no milênio, não vai entrar quem está no sistema do mundo no milênio, pois vai entrar no milênio aqueles que Deus escolher, pois ali vai nascer uma nova geração de pessoas, pois o pecado caiu por terra, a maldade caiu por terra,
os males deste tempo caiu por terra, porque no milênio Deus desceu para governar a terra. Vamos voltar para o deserto. Deus não agiu diferente ali. A bênção ali era para o povo de Israel que saiu do Egito. Mas tantas pessoas tinham ali que murmuraram tanto que Deus resolveu: não vai entrar, só vai entrar aquele de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima tombarão no deserto, porque são murmuradores. E agora chega num dado momento que o povo chega ao extremo e começa a murmurar. Quando nós olhamos a palavra murmurar, não é uma palavra tão simples. Nós estamos falando de murmúrio, falar baixinho. Murmurar aqui, ele tem mais um parceiro. Sabe o que é o parceiro da murmuração? É o mesmo da inveja, é o mesmo do ciúme, é o ódio, é a raiva, é a ira, é reclamar de Deus com ira, é falar contra com ira, é falar, murmurar, maldizer, reclamar com ódio. Isso é murmurar. Por isso que o povo estava odiando, o povo estava com raiva, o povo não estava paciente. O povo ali irados falavam contra Deus. Que Deus é esse que nos trouxe para essa terra? Que Deus é esse que nos tirou do lugar onde tinha ali fartura de comida, de água, de viveres, e nos põe nesse deserto com este pão fastio, que eu não aguentamos mais comer. Eram murmuradores. Será que era tão ruim mesmo? Será que aquele pão era para eles comer 40 anos? Não era para comer 40 anos. Quem sabe só um mês, 2 meses. Hoje já se tem o tempo que levariam para atravessar esse deserto e chegar até a terra prometida. Já tinha um mês e pouco. Só isso não ia fazer diferença, com pouca água, com limitação, porque nós hoje atravessamos também esse deserto imaginário, também com poucos recursos. Nós, hoje, a igreja, em que somos aqueles à margem da sociedade, aqueles que são rejeitados, são pobres, que hoje tem pouco alimento na sua mesa, mas que glorifica a Deus, não reclama, não amaldiçoa. Este está firme com Deus. Este vai atravessar o deserto em pouco tempo. Quando ele olhar, já passou. Quando ele olhar, já passou o deserto. Mas aqui nesse caso agora, eu quero chamar a atenção para o cuidado da murmuração, porque o tempo é rápido. Como você vê, já passou. Cuidado com a murmuração. A murmuração faz tombar o deserto, a murmuração faz parar, a murmuração faz adoecer, a murmuração, ela faz você perder a sua salvação. Não murmure. E aqui está um grande exemplo, como Deus, sendo paciente, sendo longânimo, né? Ele agora chega no limite e fala: este povo é o povo murmurador, é o povo mal agradecido, é o povo que não quer enxergar a grandeza de Deus, só quer saber da comida e da bebida. E agora o Senhor, tão indignado, o Senhor mais uma vez, Ele intervém. Eu vou endireitar esse povo, vai ter que me obedecer, porque os murmuradores estão falando contra meu servo Moisés, contra mim. Eu vou
tratar agora daquele povo ali acampado no deserto, e ali a nuvem de glória sobre eles, um milagre diante dos olhos deles, e mesmo assim amaldiçoavam, mesmo assim enraivecidos, descontentes com o seu estado. Então por que ficou ali? Por que não pegou, então não saiu? Fosse então, voltasse para o Egito, ou continuasse, tentasse entrar lá na terra, Canaã, por seus próprios meios, não estavam impedidos, poderia ir, porque Deus deu ali uma condição para ele: olha, não sai debaixo da nuvem, aonde a nuvem for, vai debaixo dela, não saia. E ali então, as nuvens sobre eles, e aquela nuvem era uma nuvem que não era inerte, era uma nuvem que se movia, era algo vivo ali sobre eles, contemplando aquilo, e parece que não enxergavam. Aquela nuvem brilhava, incandescia pela glória de Deus, porque era um fogo para aquecer aquele povo, e aquela nuvem grande não parava, elas se removiam à noite, brilhando aquele fogo em cima. O cego, o pior cego, irmãos, é aquele que não quer ver. Este é o pior cego. E durante o dia aquela nuvem ainda não parava, porque Deus não para. Deus não para. Deus sempre trabalhando. Deus sempre ali demonstrando ali o seu agir. Deus não parava. Porque se fosse uma nuvem parada, poderia existir dúvida: será que é? Mas não, os sinais de Deus era com vento. Mesmo assim, aquele povo clama contra Moisés, contra Deus. O que Deus faz? Então toma aí, mandou serpentes venenosas, vai ferir os murmuradores. O interessante, sabe o que é? Que a serpente mordia só os murmuradores. Percebia? Como que a serpente conhecia o murmurador? Ele não mordia qualquer um, não, era só os murmuradores. E mordeu muitos morreram. Muitos ficaram no momento entre a vida e a morte. Muitos perderam suas vidas. Deus, irmãos, Ele tem o seu poderio, Ele administra tudo muito bem, intervém na hora que necessidade, tanto para o bem, quanto para mostrar para você que quem é Deus, quem manda aqui é Ele. Ele falou à baleia tragou o jolo, vomitou. Deus falou aos corvos, os corvos obedeceram, levaram alimento para Elias. Deus falou às águas obedeceram. Deus falou ao peixe: pega essa dracma, tem um endereço para ela. Pedro vai lá e pesca a dracma da boca do peixe. Os gafanhotos entram nas lavouras e destroem a vontade do rei. Os animais obedecem à voz de Deus, mas o homem fala contra Deus. A serpente, símbolo do inimigo, símbolo do engano, mas obedeceu a Deus, foi para o deserto, para o meio do povo, e o endereço da serpente, como se dissesse Satanás, como fez com Jó: toque no corpo dele, mas na alma não. Toca nos bens dele, mas na alma não. Deus manda, Deus domina. Deus tem o controle nas suas mãos e manda a serpente. Agora só os murmuradores, que eu quero matar, porque são maus, são cheios de ódios, são cheios de rancor, são cheios de maldade, e eu tenho demonstrado amor e poder. Eu tenho mostrado a terra,
eu tenho mostrado a bênção, eu já tenho as promessas, está tudo escrito, está tudo aí diante dos seus olhos, e vocês ainda falam contra mim, ainda falam contra meu servo, ainda falam contra aqueles que eu coloquei na frente da minha obra. Moisés, Deus falava cara a cara com ele. Agora aqueles murmuradores enfrentam agora as mãos de Deus. É interessante que quando a ficha cai, já tinha morrido muito. E agora eles apavorados que todo lugar que eles andam tem uma serpente. Muitas serpentes nas barracas, dentro das cabanas, dentro ali das suas casas, seus tabernáculos, suas cabanas. E o povo corre para Moisés agora. Aí quando o mal aperta, a pessoa corre. E mudou alguma coisa? Não mudou. Eles continuaram, a vida continuou. Depois que morreram, Deus não mandou nada de diferente, eles continuaram marchando. O que quer dizer isso? Que Deus sabe a medida que dá a cada um. Deus sabe a medida que dá para aquela pessoa, ela suporte a sua caminhada. E a medida estava ali. Deus sabia a estrutura do povo, Deus sabia que dentro das condições que Deus impôs, aquele povo conseguiria atravessar, e ele ia atravessar forte do outro lado, para continuar ali a sua conquista na terra prometida. O povo recorre a Moisés agora. Moisés pega então, vai até o Senhor. Senhor Deus, muitos estão morrendo por este mal. Eu intercedo por eles, Deus, para que este mal pare. Quando o povo vem até mim, Senhor, para clamar a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia e revogue este mal. Deus então atende Moisés. Deus pega, faz uma serpente de bronze, que a serpente de bronze, ela é interessante, porque o bronze, ele brilha, ele reluz, ele ficaria no ponto ali que não tinha como errar. Aquela serpente ali brilhava, aquela serpente, contudo, porque Deus não colocou ela escondida, Deus não falou, olha, procura a serpente, quem achar vai ser salvo, quem achar vai ser curado. Ele não fez isso, não. Ele fez o que ele fala ali, que Jesus fala, olha, ninguém coloca a lamparina debaixo da cama para iluminar a casa, ele coloca um lugar alto, que é para ali iluminar tudo. Deus usa a mesma coisa, pega essa serpente, coloca no lugar onde todos possam ver. Ele poderia dificultar, não, vai ter que procurar, quem achar ela vai ser salvo, não. Deus aí dá prova da tua misericórdia, manda Moisés colocar uma haste alta, que dá qual ponto que você tivesse, porque o espaço era longo, era grande. Uma pessoa que leva a mordida de serpente venenosa, ele é 15 minutos de vida, ele já começa a ficar debilitado, nem caminha mais, ele precisa ser carregado, o tempo é curto, é meia hora, ele já não enxerga mais, já está babando. Então o veneno da serpente ali do deserto que Deus mandou era para fulminar. O mal fulmina, o mal é para destruir. Deus é mau? Não creio, pois Deus é bom. Mal é aquele que não enxerga como deveria enxergar. E agora ali o povo então começa ali a ser remediado. Deus envia ali o antídoto para a cura do povo. Mas tinha uma coisa, tinha que olhar para ela, e ela era chamativa, alta. Ele saía da porta da barraca, de sua cabana, estava lá a serpente, ele olhava. E o que aquela serpente, ela nos traz
pecado. Qual era o pecado? Qual era o juízo? Qual era o resultado do pecado daquele povo? Qual foi o mal que atingiu aquele povo? Foi a serpente. Então Deus coloca ali a serpente, o desenho da serpente. Aquela pessoa, ao olhar para a serpente, via à tona o porquê do seu mal. Ali estava a serpente como se ela estivesse te acusando. Olha, eu te piquei, você foi picado por causa da tua língua, por causa do teu pecado. E aquela serpente, ela provocava neles uma ansiedade pela cura, provocava neles o arrependimento, como se ela falasse com eles: você vai morrer, você agora, o seu mal foi por ter murmurado contra mim. Agora eu pergunto, que eu achei interessante esse ponto: qual seria ali o objeto, ou qual seria ali a imagem que Deus colocaria numa haste diante de você? Qual seria o teu pecado? Qual seria o mal que te deixou doente agora e que está para te levar à morte? Quem sabe diante de você, diante de mim, seria colocado ali uma língua, porque uma língua é quem fala, o pai fofoca, língua é quem acusa. Quem sabe Deus colocou ali a haste que está sobre você, e a figura que está ali é um olho, porque você olha onde não deve, você fica procurando olhar as coisas que não deve. Quem sabe ali é uma mão, você anda trabalhando com a tua mão de maneira desonesta. Qual é a acusação que seria colocado diante de mim, diante de você? Qual seria a tua acusação? Talvez colocasse ali uma mulher, que seria isso? Preciso falar. Então, qual é o teu pecado que precisa que você seja sarado? Então, continuando, a serpente provocava neles então ali a reflexão. Ele colocava ali, despertava neles aquela ansiedade de arrependimento, de perdão. Quando ele estava ali, talvez saindo cambaleando, ou sendo levantado por alguém, colocado em direção à serpente, ele olhava e agora era com ele. Agora você precisa olhar e se arrepender e pedir perdão, que nunca mais tornaria tal ato. Essa era a função ali da serpente. Contudo, Deus ainda colocou diante do povo a sua misericórdia e deu ali mais uma vez a sua bondade, levando a eles a cura do mal. A partir daí, pronto, cessou-se o mal. E o povo então continuou a sua caminhada e partiram dali. Mas ficou ali a lembrança, ficou ali enterrado, ficou ali nas areias daquele deserto, os corpos dos murmuradores, dos que estavam descontentes por seus próprios repetidos. Indo para o livro de Mateus, o Senhor Jesus agora faz menção dessa serpente. Ele tipifica o que vai acontecer consigo, dando exemplo de como seria sua morte. Ele diz: assim como levantaram a serpente no deserto para salvar
o doente, para curar os pecados. Assim o Senhor Jesus seria levantado também. E todo aquele que olhar para Cristo, com as suas acusações, os seus pecados, seria também perdoado. Seria também livrado de ficar prostrado nesse deserto da vida. A sua vida seria agora poupada, porque agora Deus apresenta à humanidade o seu Filho, colocado também em uma haste cruelmente, depois de muitas dores, depois de muitas humilhações, perseguições e sofrimento, ele ainda é humilhado da condenação mais severa que existia na época, a morte de cruz, que era uma execução judiciária para aqueles que tinham os crimes de maldição. Pois a Bíblia diz no livro da lei que maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. E Deus ali, Senhor Jesus, passou por este momento como maldição no nosso lugar, pois os malditos seriam as nações que não conheciam a Deus. E agora somos religados a Deus, religados a Cristo por meio dessa morte. Assim como a serpente foi ali levantada para a salvação daqueles murmuradores que não mereciam a promessa, assim está Jesus agora. Não estava não, porque está ainda que já não está mais nesta terra como homem, ainda que o seu processo de crucificação já foi, considerando como ainda é válido o derramado do seu sangue, ainda como é válido, porque ele ainda está lá à direita de Deus como cordeiro pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados e como sacerdote eterno. Ele ainda continua ainda crucificado. Que esta luz agora que é colocado diante de nós e de você, venha agora atrair a tua consciência para o arrependimento do seu pecado, para que você receba a cura, para que você receba a vida e as promessas, e possa então deixar de ser contado com os que vão perecer nos desertos desta terra, no deserto espiritual da humanidade, literalmente. E a promessa para entrar na sua glória, no milênio do descanso temporário também nessa terra, por meio de Jesus, você possa alcançar, se crer e se olhar para Cristo, para a cruz, assim como aqueles homens olharam a serpente e o veneno foi ali estancado, o veneno foi ali neutralizado pela fé, pelo arrependimento, pelo reconhecimento do seu erro, do seu pecado. Então agora, nova vida, nova oportunidade. Aqueles que escaparam do veneno da serpente receberam uma nova chance. Eu creio que esses que foram curados deixaram de murmurar. Assim, aqueles
que olharam para Cristo, tendo suas vidas também, como diz o apóstolo Paulo, com relação às obras da carne, em que eram murmuradores, maldizentes, roubadores, eram os trastes da vida, da sociedade. Hoje não serão mais. Assim que olharem para Cristo, terão suas vidas transformadas e mais uma oportunidade de caminhar mais um ano. Você que está à porta da morte, que está já no último estágio deste envenenamento da sociedade, envenenamento dessas coisas que existem no mundo secular, dessas coisas que levam à morte, está na tua vida, ainda há esperança. Precisa olhar para Cristo, para que você seja transformado e receba as promessas de Deus que está aqui no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Assim deixo esta instrução, este fato, porque talvez alguns queiram culpar a Deus pelos seus problemas, pela sua caminhada difícil, e às vezes não está tão difícil, mas você está vendo dificuldade nela, né? Que a partir desse momento, de hoje, você possa mudar a tua expectativa. Confia em Deus, por essa caminhada, ainda que as coisas sejam por medida, mas é por pouco tempo. Não murmure, continue, espera em Deus. A terra prometida está mais perto do que você pensa. Tem uma eternidade pela frente. Não vamos perder ela por um copo de água, por um pouco de dinheiro, por um pouco de comida, ou por um pouco de conforto. Deus te dará a sua medida, porque quando eles chegaram diante da terra prometida, eles viram a recompensa, alcançaram, batalharam, tiveram que arregaçar as mangas, empunhar a espada e conquistar. Mas Deus deu a eles a vitória, porque Deus, Ele deu ali um problema, mas Ele deu poder também para eles entrarem, invadirem e tomar a terra, que antes eram de pessoas detratores, pessoas cruéis, de pessoas que adoravam outros deuses, de pessoas sanguinárias. Eram nações que habitavam ali naquela terra, de pessoas que queriam conquistar tudo à base da força, à base das dores das pessoas. Eram cruéis, não tinham misericórdia, invadiam terras e tomavam e dominavam. Eram pessoas que não glorificavam a Deus, eram pessoas cruéis, que não mereciam estar habitando aquela terra que manava leite e mel. Por isso agora Deus escolhe aquela terra para tirar aqueles moradores cruéis e colocar pessoas ali que Deus preparou para ali fazer o seu nome engrandecido nas nações. Assim, as forças daqueles homens que conquistaram, como Deus deu o problema adiante, Deus mostrou ali, mas Deus também deu a condição desse povo vencer as batalhas. Por quê? Porque Deus colocou uma força tão grande naqueles soldados, que a Bíblia diz que eles eram invencíveis. Eles eram invencíveis, porque Deus aumentou a força nos braços daqueles homens, que nada conseguiria chegar até eles. Nenhuma arma, nenhuma força de 10, 20 homens conseguia derrubá-lo, porque a Bíblia diz que as forças deles eram como de um boi. A força de
Deus colocou em cada soldado guerreiro. Era uma força descomunal. Aonde ele passava a espada, aonde ele batia suas mãos, destruía, destroçava, debulhava tudo. Porque Deus colocou nas mãos daqueles homens uma força muito grande. Assim como era Sansão. Por isso que nenhum se feria. Todos eles invadiam e derrubavam tudo por terra. Os braços de Davi, Deus fortaleceu tanto que ele mesmo disse que quebrou um arco de bronze. Pá! Tanta força que tinha aquele braço, porque o Espírito de Deus se apossava dos homens. Deus guerreava as guerras dos homens. É Deus que guerreia as tuas guerras. É Deus que entra na sua vida e faz você vencer, atravessar esse deserto com força, com passos firmes, com determinação, e você vai invadindo e vai vencendo, porque Deus está na sua vida com o seu poder. Olhe para Cristo, não murmure, não desista, você vai vencer. Em nome de Jesus, faremos proeza, mas proeza contra o mal, proeza contra a dificuldade da vida, proeza contra os males, proeza contra os maus espíritos, exércitos negros, o exército dos nossos inimigos, do inimigo do homem. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olhe para Jesus e fique firme na caminhada. Amém. Deus abençoe, meu Deus, a todos quanto participaram e se alimentaram e tomaram uma fatia ou até mesmo tudo, Senhor, e saciaram-se destas palavras, desse conselho, desta exortação, em nome do Senhor Jesus. Abençoe e obrigado.